Paz e graça, queridos! Bom vê-lo aqui outra vez. Estamos com mais uma devocional no nosso canal. E como você sabe, as nossas devocionais acontecem sempre às terças e quintas-feiras, logo bem cedinho da manhã. E eu quero agradecer a sua companhia por você estar aqui comigo nesses vídeos a respeito de Provérbios de Salomão. Espero em Deus que depois de Provérbios a gente continue com devocionais em outros livros das Escrituras. O nosso objetivo é exatamente passar a palavra de Deus para as pessoas que estão acompanhando o nosso canal. Nós queremos, nesse momento, mandar um abraço todo especial a todos aqueles que nos assistem, em especial a família da nossa irmã Laudinete. Laudinete, Deus abençoe, muito obrigado por sua companhia. Um abraço aí na sua família, a todos que estão nos assistindo, muito obrigado por você participar conosco. Comenta aí, participa, se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e certamente Deus vai abençoar outras pessoas através da sua participação. Vamos continuar aqui em Provérbios 6,17. Nós já falamos sobre os olhos altivos, língua mentirosa, e aí o texto continua trazendo a terceira coisa que é abominável diante do Senhor, que é exatamente mãos que derramam sangue inocente. Irmãos, o nosso país é um país de extrema violência. Nós temos dados de assassinatos de guerra. 60 mil pessoas, em média, nos últimos anos, perderam a vida por causa de pessoas que são velozes em derramar o sangue, as mãos são rápidas em trazer a tristeza ao coração de famílias que perdem seus entes queridos. Infelizmente, queridos, a violência ela não é uma proposta apenas de estranhos. Nós sabemos que a violência no Brasil ela se dá muito por violências de estranhos, em especial a questão de crime por causa do tráfico de drogas, é um dado bastante significativo, mas ao mesmo tempo, infelizmente, a gente tem um número significativo de pessoas que sofrem violência e muitas vezes crime de morte dentro da própria casa. São filhos que matam pais, pais que matam filhos, irmãos que matam irmãos, esposos que matam esposas, esposas que matam esposos. É claro que a violência contra a mulher ela é muito mais real, né? Muito mais presente na nossa sociedade do que a violência contra os maridos. Mas não deixa de ser violência e isso traz grande dificuldade para a nossa nação e também grande dificuldade para o meu coração. Eu acho que o Brasil precisaria de ser um lugar mais pacífico. Afinal, nós temos essa bandeira da paz aqui, que os brasileiros é um povo de paz, é um povo... Irmãos, isso não é verdade. Nós somos um povo extremamente violento. Infelizmente, por exemplo, na cultura que eu estou inserido aqui em Serra Talhada, é uma cultura que exalta a violência, né? O cangaço, que foi uma parte da história do sertão muito forte no passado, né? Ela é muito vívida, né? E isso é muito comum a gente ver crimes de morte na nossa região. Agora, bem menos do que quando eu cheguei, graças a Deus, mas ainda temos muito crime de morte nessa região. Aqui, na verdade, crime de morte no Brasil, ele é generalizado. Mas há um crime de morte que tem sido defendido aí, eu queria falar um pouquinho sobre ele, porque nosso tempo é muito curto. E muitos aí dizem que isso não é violência, isso não é crime de morte, e eu acho que talvez ter mãos ágeis para derramar sangue inocente não seja mais característico do que esse, que é a tramitação aí que vira e mexe, está aí tentando ser aprovado, que é a lei do aborto. O aborto é literalmente sangue de inocente.
E aí você pode até estar questionando, você é alguém da ciência e vai dizer assim, não, o senhor está falando como alguém religioso, mas tudo passa por uma questão da concepção de quando se torna um indivíduo. A partir do momento que se torna um indivíduo, é que nós aceitamos ou não o aborto. Eu, na minha perspectiva bíblica, teológica, perspectiva de Deus, a concepção se dá no nascimento do indivíduo. Então, o aborto nada mais é do que tirar uma vida. Por mais que seja uma semana, 2, 3, 9 meses, seja qual for. Nós vemos, por exemplo, Jesus foi adorado quando estava ainda no ventre de Maria, por João Batista, que estremeceu no ventre de Isabel, e ali estavam 2 fetos sendo gerados, um adorando o outro. Porque quando Maria chega e dá a saudação, João Batista treme no ventre e Maria dá notícia a Isabel, sua prima, que está grávida do Espírito Santo, o Messias está ali no seu ventre, e ela diz que já sabia porque o seu filho estremeceu no ventre de alegria. Então, irmãos, para com isso. Aborto é assassinato, segundo as Escrituras. É por isso que o salmista diz que Deus o viu em um ser sem forma ainda, né? Então, nós precisamos entender que, infelizmente, há o discurso aí, que eu sou completamente contrário, você pode comentar aí o contrário ou não, mas isso não vai mudar a minha opinião. Você não tem direito, você, mulher, não tem direito de tirar a vida do seu ventre dizendo meu corpo, minhas regras. É o seu corpo, é as suas regras, mas o corpo do bebê, do feto, daquele ser vivo que está ali vivo, ele não pode ser descartado da maneira que você acha que pode ser. Eu queria falar também de outro tipo de morte, que é a morte do conceito da pessoa. Às vezes, queridos, nós temos um entendimento que o crime de derramar sangue, o crime de morte, seja simplesmente quando eu assassino uma pessoa. Mas eu posso assassinar a pessoa de uma maneira moral, né? As pessoas, eu destruo a pessoa, eu acabo com a moralidade dela, porque a minha língua é mentirosa, foi o que a gente já viu antes, aqui você pode acompanhar aqui no nosso card, mas assim, você mata a pessoa. Infelizmente, há muitas pessoas mortas completamente para a sociedade, porque alguém as matou moralmente. E é claro que nós não vamos comparar uma coisa com a outra, mas eu queria só que você ficasse aí fazendo essa reflexão. Porque Jesus, quando vai falar sobre o assassinato, ele diz que quando nós odiamos uma pessoa, já cometemos esse crime de morte. Já matamos ela no nosso coração. Será que eu já matei alguém no meu coração? Será que você já matou alguém no seu coração? Será que você já teve o prazer de destruir a moral, a reputação de alguém? E você matou a pessoa para uma outra pessoa? Será que você de fato já assassinou alguém? Irmãos, nós precisamos pensar nisso e precisamos destruir essa cultura da morte, que para a nossa nação é tão real. Eu sei, é evidente, a palavra, as Escrituras nos diz que ao Estado está a legalização da morte, né? O Paulo vai falar sobre isso, que o Estado tem a espada, isso se referindo ao Império Romano. O Império Romano não era o Império bonzinho, era o Império ruim. E Paulo vai advertir sobre isso, né? Mas nós entendemos, queridos, que nós não podemos, de maneira nenhuma, tirarmos a vida de outra pessoa. Nós entendemos também pelas Escrituras que existe a legítima defesa, onde uma pessoa tira a vida da outra porque está defendendo a sua família ou a sua própria vida. Isso a Bíblia vai dar algumas recomendações sobre isso e tem conceitos específicos para isso nas Escrituras. Mas na base geral, a palavra do Senhor vai dizer: não matarás.
E é isso que eu queria falar um pouco com você no dia de hoje. Infelizmente, muitas das violências de morte são praticadas por pessoas próximas. Até eu estava conversando com o Paulo dizia, rapaz, como isso tá se arrastando, né? Se alastrando, o negócio tá cada vez mais, a gente vê os familiares um matando o outro. Que na nossa cidade, por exemplo, essa semana um homem foi preso porque falou que ia matar a esposa, ia matar a vizinha, ia esfaquear, e estava lá na delegacia, uma confusão tremenda aí nas redes sociais sobre este caso. Mas a gente viu também a repercussão do menino Henry, né? Henry, alguma coisa assim, aquele garotinho lá que foi assassinado pelo padrasto. Então a gente sabe que isso acontece com muita facilidade. Eu até conversava com o Paulo e disse, Paulo, esse problema dentro de casa não é de hoje, porque o primeiro assassinato aconteceu entre dois irmãos, quando Caim, por inveja, matou Abel. Será que eu e você também não temos matado pessoas? Não fisicamente, não porque somos assassinos de fato, mas porque no nosso coração já matamos alguém. Que Deus nos ajude a sermos pacificadores e não agentes de violência, agentes de criminalidade. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, a nação tão violenta. Vamos orar? Deus eterno, nós rogamos por essa nação que tem dados assustadores quanto ao crime de derramar sangue. Te peço, ó Deus, também por aquelas mulheres que nesse momento pensam em abortar, que elas tenham a consciência que ali há uma vida e que a vida foi dada pelo Senhor nosso Deus. Pai, nós queremos colocar em Tuas mãos a realidade da nossa nação, onde a prática de crime, onde o derramamento de sangue tem sido tão banal por qualquer trocado, por qualquer celular, por qualquer relógio. Pessoas têm perdido a vida nas avenidas e ruas do nosso país. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia também daqueles jovens que se envolvem no tráfico, onde há o maior índice de criminalidade e também de homicídios. Que o Senhor livre a nossa juventude do mal das drogas. Nós queremos Te agradecer, Pai, pelo privilégio de podermos mergulhar nas Tuas Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Assim concluímos mais uma devocional e queremos agradecer a você que esteve comigo até agora e pedir a você que possa aí compartilhar, comentar, também divulgar o nosso canal para que mais pessoas possam ser agraciadas pela boa e maravilhosa palavra do Senhor. Até a próxima vez, lembrando que temos culto também no nosso canal. Muito obrigado por sua presença, Deus abençoe o seu coração.